O hino, ele fala basicamente do que nós vamos estar tratando aqui. É a doutrina de número 28. É a doutrina de número 28 no início do Cremos, né? Nova Terra. E quando eu falar Nova Terra, entenda também como o céu, né? O novo céu, o mundo que nós estamos aqui aguardando, né? Tudo que vai se dar de acordo quando Jesus voltar ali, né? Vou me ater a tudo isso. E eu gostaria de orar antes, né? De abrir a palavra de Deus. Nos ajoelhar. Soberano e eterno Deus, que nos altos céus habita, honrado e exaltado seja o teu santo nome. Nesta hora te suplicamos que teu Santo Espírito paire no nosso meio, Senhor. Se tem algum pecado que está nos afastando de ti, queremos te pedir que nos traga a memória para que possamos nos arrepender com verdadeiro arrependimento, Senhor. Aceite, Pai, neste momento nosso culto de louvor a ti. Fale ao nosso coração de acordo com as nossas necessidades, ó Pai. E imprima esse desejo de estarmos juntos com o Senhor aí na nova terra. Tudo isso te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da nova terra é um tema que todos nós, quando meditamos, né, quando estudamos sobre esse tema, nós nos regozijamos muito, ficamos muito felizes, porque é algo que está além da compreensão humana, né? Imaginar um lugar onde não tem morte, sendo que desde que nós nascemos já começamos a morrer. Então, as bênçãos que estão para nós no porvir dessa nova terra, desse novo céu, nos faz nos alegrar, né? E eu não vou aqui, não teria como, pelo menos da minha forma de ver, abordar no sentido de estudo, né? Porque é um tema muito amplo e o tempo não nos permite. Mas eu queria destacar 2 pontos dessa mensagem. Um é que ela nos motiva, né? E o outro ponto é que ela nos leva a tomar decisões importantes aqui. E vamos ver pessoas que, esperando algo que estava por vir, tomaram decisões aqui nessa terra. Porque, embora estejamos esperando novos céus e nova terra, como vamos ler aqui em Mateus, em João, ela já começa aqui. Nós somos embaixadores do céu, as Escrituras falam. E quando o embaixador está num país, as leis do país que dele funciona lá em uma certa localidade, né, que é considerado como embaixada. Mas se tratando de nós, como cidadãos celestiais, em qualquer lugar que nós estivermos, a gente não é norteado pela lei da terra. Nós somos norteados pela lei do céu. E eu gostaria de que nós tivéssemos isso em mente, de que onde quer que a gente esteja, nós somos cidadãos celestiais. Se estamos esperando novos céus e nova terra, temos que viver como tal, né, como cidadãos celestiais. Eu gostaria de abrir em João 14, do capítulo 1 ao 3, diz assim, Jesus falando: não se turbe o vosso coração, vocês conhecem. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões, se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. De acordo com esse texto, o lugar está preparado ou ele foi preparar? Oi? Vai preparar? Será? Depois fica aí para você estudar. Resposta de prova, Daniel. Então, essa é uma esperança que está no coração de todos os cristãos. Essa promessa, né, de que Jesus, ele, se não fosse assim, ele não teria feito essa promessa de que nos viria a nos buscar e nos levar para morar nas cidades celestiais. E o outro ponto que nós vamos estar analisando é o seguinte: os 2 primeiros capítulos da Bíblia,
ele começa nos falando da criação da terra. E os dois últimos, do novo céu e da nova terra. Então vamos analisar lá e meditar um pouquinho nesses textos do novo céu e da nova terra que Deus está preparando para nós, né? Que foi preparado para nós. Apocalipse 21 e 22. O 21 eu vou começar no capítulo 1, no versículo 1. E a gente vai tirar algumas... vamos meditar um pouco, né, nesses textos. Diz assim, ó: E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não havia ali mais mar. Ou seja, não vai ter mais divisão, porque o mar hoje é o que divide, né? Um lugar do outro. Eu acredito que isso aconteceu devido ao dilúvio, será? Essa divisão toda? Ah, legal. Então, não vai haver mais separação. Oi? Não vai haver mais separação. Vamos ser só um só povo, uma só nação, né? Aqui está se tratando. E o versículo 2 nos diz: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Verso 3: E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aqui tem algo interessante. História da redenção, eu espero que dê tempo de a gente ler. Aqui está falando que Deus vai estar conosco, né, na nova terra. E Cristo também vai estar conosco. E um dos pontos que me marcou nessa questão de Jesus estar conosco é que ele vai levar os cravos eternamente em suas mãos, né, mostrando, nos fazendo ali, lembra do sacrifício que foi feito por nós, né? Isso me marcou bastante. O verso 4 diz assim: E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Interessante aqui que geralmente Caleb, né, aí você vai de porta em porta ali, e você sempre tem uns textos marcadinhos ali para poder falar para a pessoa e tal. Esse aqui era o meu clássico, né, porque geralmente todo mundo tem saudade de alguém que perdeu, né, e quando você chega falando que Deus vai enxugar os olhos, que Deus fez uma promessa, é um bom ponto de entrada para que você possa pregar para a pessoa. Ninguém vai ser duro, né, quando lembrar de um ente querido que já se foi, que ela quer ver bastante e tal. Então, essa também é uma linda promessa que nos alegra, que nos motiva hoje aqui a estar buscando mais a Deus, né? Um mundo que não vai ter morte, né? Que não vai ter tristeza, que não vai ter dor. Nós nem conseguimos imaginar de tão bom que é, né? Paulo fala, né, em Coríntios, que nem olhos viram, nem ouviram. A gente sabe que não se aplica, não tem nada a ver com isso aqui quando ele está falando lá. Mas a ideia pode ser aplicada para um novo céu e uma nova terra, porque eu não sei se isso acontece com vocês. Quando eu estou lendo esses textos e vou meditando assim, que lugar é esse, como será? Rapaz, a mente ela não consegue funcionar de tão belo, de tão lindo que é o lugar. A nossa mente não consegue discernir a beleza do céu que está por vir, que nós vamos morar. E por isso, muitas pessoas tomam decisões precipitadas. Por quê? Porque elas focam só nesse curto período de tempo aqui na Terra. E esquece das promessas que foram feitas de um novo céu e uma nova terra, que é incomparavelmente, se nós de pensar e formos comparar, vale muito mais a pena nos entregarmos a Cristo e permitir que Ele viva em nossa vida, para que possamos, assim, herdar um novo céu e uma nova terra. E se tratando desse ponto de que essa mensagem é uma mensagem que nos motiva, uma mensagem de um novo céu e uma nova terra, a mensagem maior que tem que nos motivar, qual é? Alguém se arrisca? A mensagem de que Cristo, meus amigos, deu a vida por nós. Isso tem que mover os nossos corações. Essa tem que ser a principal causa de nós querermos herdar as mansões celestiais.
o sacrifício que Cristo fez por nós, né? A sua vida de entrega. O Deus do mundo, o Criador de todas as coisas, se fez homem simplesmente para nos salvar e nos deu vida. Essa tem que ser a nossa principal motivação. E, junto com essa, consequentemente, acredito que o que mais os cristãos eles se motivam é nesse tema da nova terra, de que Deus preparou um lugar que não vai ter morte, que não vai ter dor, que vai ser um lugar de perfeita harmonia e paz. E o verso 5 continua: e aquele que está sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E ele disse: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Verso 6: e ele disse-me: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aqueles que estiver sedento, eu darei gratuitamente da fonte da água da vida. E eu vou pular para o verso 10, que diz assim: e levou-me em espírito a uma grande e alta montanha, e mostrou-me aquela grande cidade, a Santa Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, tendo a glória de Deus, e a sua luz era semelhante à mais preciosa pedra, semelhante à pedra de jaspe, clara como cristal. Pensem, dá para chegar perto tentando pensar nessa cidade? Não dá, a mente você tenta assim, mas o que é isso? Que lugar é esse? Né? A gente não consegue mentalizar e entender que lugar é esse. E isso, tipo, nos dá aquele desejo, não, eu tenho que estar nesse lugar. Que lugar belo. Né? Fora as principais bênçãos que são de você não sentir dor, porque não morrer, né? Porque a separação, né, de pessoas queridas, eu acredito que dói mais que qualquer coisa material. Né? Quem já perdeu alguém, algum parente, né, que gostava muito, sabe o que eu estou falando. E o verso 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação, ou crie mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aqui me vem à mente o verso de 2 Pedro 3, né, que ali é um lugar que a perfeita justiça impera. Ali é um lugar onde a perfeita justiça sobrepõe. Né? E aqui temos que aceitar essa justiça, que sabemos que é a justiça de Cristo Jesus, para que possamos habitar em um lugar de tamanha pureza. Tamanha pureza. Eu estava, essa semana, tem um livro muito bom na biblioteca, que é o livro do Alguma Coisa dos Mártires. É um livro da capa vermelha. E lá conta a história de diversos mártires. Alguém falou o livro? Isso, a história dos mártires. Eu não tenho certeza, mas é algo assim. Meus amigos, eu fiquei até com vontade de ser mártir, eu nunca tive essa vontade. De tão motivador que é você ver crianças de 13 anos, 12 anos, se entregando assim de uma forma racional, pela causa de Cristo. E teve uma história que eu li, que a criança fala assim, o carrasco ameaça ela, né, de que ia matar, e ela se atém a esse fato que nós estamos abordando aqui, que não importava o que ele ia fazer com ela, que ela sabia que tinha um novo céu, estou parafraseando, claro, uma nova terra para ela, sabia que tinha um lugar melhor, que ela iria ali morar e que não ia ter nada daquilo que ela estava sofrendo ali. Né? E é muito, para você ver, o ponto de que essa promessa de um novo céu e nova terra pode motivar, porque uma criança, ela ignorou tudo, ela foi torturada, ele ignorou tudo isso, porque ela tinha uma esperança. A primeira era a de que do que Cristo fez por ela, de que ela só devia adorar a Cristo, e a esperança de um novo lugar, de um lugar melhor, que ela teria após ela descansasse ali. E nesse mesmo livro eu li uma história interessante também, que um rapaz ele relata que 20 pessoas foram presas dentro de um calabouço e foi condenada a viver o resto das suas vidas sem ver a luz do sol. Sem ver a luz do sol.
E ali tinha mulher grávida, tinha pessoas de várias idades. E o que é que aconteceu? Elas só se alimentavam de pão e água. E viveram ali. Morria gente ali, continuava ali, a pessoa morta, e ia vivendo. Não saía ninguém. Elas foram condenadas a não ver mais a luz do sol. E morria uma, ficava lá. Morria outra, ficava lá. E o que é que acontece? Ninguém, mesmo nessa situação tão difícil, renunciava. Morreu todas as 20 pessoas ali dentro. E ninguém renunciou. Aí é o outro ponto agora que eu queria abordar com vocês. O que é que leva essas pessoas a tomarem decisões desta maneira? Em uma situação assim que, humanamente falando, é irracional. Né? As pessoas chegarem a... Imagine 20 pessoas presas dentro de um lugar insuportável, porque eu entrei aqui nessa salinha um dia desse, tinha um rato morto ali dentro. E eu falei com o irmão Gilmar, que fedor horrível. Imagine umas 5 pessoas mortas e você ali sabendo que não vai sair mais dali de dentro. Mas só é renunciar. Falar que não aceita mais o Cristo. Mas essas pessoas sabiam que o que estavam por vir, nada que elas passassem aqui nessa terra, era o suficiente comparando as bênçãos que estavam por vir. Nada. E isso é importante termos em mente também. De que um novo céu e uma nova terra, por mais que seja difícil o que a gente esteja passando aqui, nada superará a glória de um novo céu e uma nova terra que estamos prestes a adentrar, porque Jesus breve voltará. E eu gostaria de pegar uns exemplos aqui de pessoas que agiram dessa forma. Em Hebreus 12:2, diz assim: o qual, se tratando de Jesus, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Até Cristo, por algo que ele esperava, né, e pela salvação de todos nós, suportou tudo aquilo ali. Suportou tudo aquilo ali. E tudo ele suportou pelo poder de quem? De Deus. Pelo poder da palavra de Deus. Ele não fazia a sua própria vontade, mas ele procurava sempre fazer a vontade de Deus. E essa é a forma que nós conseguiremos suportar tudo que estamos para viver nessa terra. Unicamente se firmando na palavra de Deus, conseguiremos nos manter firmes diante das situações que estamos para viver. E eu gosto de pensar sempre assim, que eu não vejo isso muito distante. Eu vejo isso como algo muito momentâneo, porque Deus ele é longânimo, não quer que ninguém se perca. E por isso ele não permite que as coisas aconteçam. E a Bíblia diz em 2 Pedro que a longanimidade de Deus é salvação. Ele não está permitindo que tudo aconteça por causa de mim. Eu não estou preparado. Quando eu medito nessas histórias, eu falo, meu pai, que vergonha do meu cristianismo. Uma criança de 12, 13 anos dando a vida por Cristo e eu, por muito menos, estou me esperneando. Então, isso é uma vergonha para mim. Em 2 Coríntios, também tem outro exemplo. Diz assim, do 16 ao 17. Diz assim, por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. 17. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, aqui está mais uma motivação para nós, não nos atentarmos, queridos, nessas coisas temporais aqui, né? Mas nas coisas que são eternas, que estão além das nossas vistas, que nós podemos ver pelas coisas visíveis, né? Não foi isso que o parábola de Jesus, no capítulo 1, fala que através das coisas visíveis, Jesus procurava botar no coração dos seus ouvintes as coisas invisíveis. E é assim que nós temos que viver aqui. Olhar além das coisas visíveis, né? E o terceiro verso que eu gostaria de ler está lá em Hebreus 25 e 26, que diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo, se tratando de Moisés aqui, de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas
o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ou seja, Moisés entendeu que melhor seria para ele sofrer ali o vitupério com o povo do que herdar toda aquela nação. Ele tinha algo interessante que falaram até na lição. Ele tinha dinheiro, que é algo, né, a gente sabe que é mais difícil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico herdar o reino dos céus, porque a estabilidade ela nos traz segurança e a gente pode fazer o que a gente quer, né? Então isso termina nos dando uma autoconfiança e a gente pode terminar esquecendo de Deus, né? Ele não tinha só dinheiro, ele tinha poder. A nação do Egito ali dominava quase tudo. Ele tinha poder. E o poder também pode ser uma pessoa pobre, ela tem poder, ela tem um alto cargo em uma empresa e ela já desfaz dos outros. Ela não tem nem rica, mas só tem um pouquinho de poder, ela já faz isso. Mas Moisés, ele escolheu abrir mão de tudo isso, né? E nós? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos abrindo mão de quê aqui, pela causa de Cristo? Nós estamos deixando o quê em troca do céu que nos está preparado? Será que a gente tem saído da nossa zona de conforto para aceitar essas bênçãos desse novo céu, dessa nova terra que Deus preparou para cada um de nós? Eu gostaria de finalizar com Apocalipse 3, o verso 11, diz assim, ó: E eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que nós possamos estar cada dia nos entregando mais a Deus e permitindo que Ele possa fazer a obra dele em nossas vidas, para que a gente possa um dia estarmos todos juntos nesse novo céu, nova terra, né? Amém. É porque a gente não ora, né? Aí aqui vamos orar então. Maravilhoso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos aqui um pouco meditar na Tua palavra e te agradecemos, ó Pai, porque um dia o Senhor entregou Teu Santo Filho para morrer por cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de Cristo, que nós possamos fazer cada gota de sangue, Pai, derramado na cruz do Calvário valer a pena, Senhor. Derrama, Senhor, Teu Santo Espírito sobre nós, para que nós não venhamos ter as coisas deste mundo como superiores às coisas celestiais. E que nós, de fato, Senhor, venhamos viver como cidadãos celestiais aqui nesta terra, que logo passará. Nos aceita neste dia, nos dê o Teu Santo Espírito, nos transformando e nos capacitando. Tudo isso te pedimos, peço pela aula que os alunos vão ter também, que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um deles, ser também com o pastor, dando sabedoria, para que possa, da melhor maneira, imprimir o ensino deste dia. Fica conosco, tudo isso te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.